quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 13. Isaías, capítulo de número 13. Eu vou fazer a leitura de todo o capítulo e os irmãos acompanhem com atenção. Isaías, capítulo 13. Do verso 1 ao 22. Mesmo assentados, mas com reverência, a leitura da palavra de Deus. Diz assim, a palavra do Senhor. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos tiranos. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Já se ouve sobre os montes o rumor, como o de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa revista às tropas de guerra. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos e coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros. O seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge, como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será traspassado, e aquele que for apanhado cairá à espada. Suas crianças serão esmagadas perante eles, a sua casa será saqueada e sua mulher violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus carros matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre. Os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Tanta maldade que nós temos visto nos nossos dias, o que fica gravado na nossa mente nesses dias, nessa semana, a crueldade lá em Suzano, na cidade de Suzano, mortes de adolescentes, o que fica também gravado na nossa mente nessa semana é aquela chacina na mesquita lá em
na Nova Zelândia. E a gente vê tanta maldade, basta você ligar a televisão e tem alguns telejornais que são especializados em reportar somente as tragédias, as coisas ruins. Não bastasse as tragédias, nós temos que conviver também com a maldade do coração humano. E diante de tanta maldade, pode ser que algumas pessoas até desanimem de serem boas e justas. Porque parece que os maus é que prevalecem. Parece que eles é que sempre se dão bem. Porque em alguns momentos parecemos ter a impressão de que o mal não é punido no mundo. Isso tratando de tantas situações que nós vemos injustiças e a falta de punição. Então, o sentimento de impotência diante de uma situação como essa. A gente, olha, o que eu posso fazer? O que eu poderia ter feito? É a impotência, é a insegurança, a gente fica com medo. Os pais ficam preocupados agora de enviar os seus filhos à escola. Porque nós sabemos que isso pode acontecer em qualquer lugar. E o que a gente pode fazer? Nada. A gente se sente inseguro, a gente se sente impotente, a gente tem um sentimento de impunidade. E todos esses sentimentos roubam de nós, muitas vezes, a paz e aquela segurança que nós deveríamos ter. E aí nós encontramos na palavra de Deus o Senhor nos lembrando da justiça, o Senhor nos lembrando que o mal é punido. Quando o mal é punido, quando a justiça opera, renasce a esperança de um tempo melhor. Mas quando o mal não é punido, a gente tem aquela sensação de que tudo perdeu o sentido, tudo perdeu o propósito. E Deus traz em sua palavra, se você fizer um estudo sobre isso, todos os livros proféticos, Deus traz uma palavra de juízo, uma palavra de julgamento, uma palavra em que Ele pune o mal, Ele julga a maldade dos perversos. Então aqui nesse texto não é diferente, através do profeta Isaías, o Deus que nos fala sobre o dia do Senhor, o dia do Todo-Poderoso, o dia da vingança do Deus Todo-Poderoso, um dia em que o mal não subsistirá mais, Ele vai punir o mundo inteiro, irá julgar a todos. E eu creio que esse entendimento e essa confiança na palavra a respeito de um juízo final, a respeito de uma vingança no tempo do fim, é o que deve alentar o nosso coração diante de tanta maldade que a gente vê. Porque os homens podem até escapar da justiça humana, quando depois de matar várias pessoas tiram a sua própria vida, para não serem presos, para não experimentarem uma prisão perpétua, pode até escapar. E eu particularmente penso que depois que tirar a própria vida, depois que matar várias pessoas, tirar a própria vida, é uma punição muito pouca, muito pequena. Isso para mim não é justiça. A gente não fica satisfeito com isso. Ah, morreu. Não, a gente não fica satisfeito com isso. Essa é a verdade. Mas o que nos faz confiar e ter esperança de tempos melhores é saber que os nossos olhos não estão fitos nesse tempo presente. É saber que Deus prepara o mundo para o seu julgamento final. Que as pessoas podem escapar ao juízo humano, mas não podem escapar ao juízo divino. E isso ao mesmo tempo que nós olhamos para fora de nós, pensemos em nós mesmos. Que também transgredimos, que também falhamos, que também erramos. Nenhum de nós temos condições de estar diante de Deus. Pelo contexto próximo e o contexto próximo anterior e o contexto próximo posterior, se você observar aí
no verso 10, no capítulo 10, verso 5, a mensagem que o profeta estava ministrando é para a Síria. E Deus estava usando a Síria como cetro da ira dele. O verso 5, ai da Síria, cetro da minha ira. A Síria foi usada como instrumento de juízo divino para punir Israel. Então a Síria invade Israel no ano de 722. Só que a Síria achava que ela era a dona do mundo e fazia isso pelo próprio poder dela. E aí então, Deus lembra a Síria que ela seria alvo do seu juízo, do seu julgamento. Se você observar o capítulo 14, verso de número 24, jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Verso 25 do capítulo 14, quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Deus estava dizendo que ele havia usado a Assíria para punir Israel, mas agora iria punir a Síria, porque ela oprimiu Israel além da conta, com a sua própria maldade. E nesse meio nós temos o capítulo 13, que fala da Babilônia. Esse capítulo 13, se fosse uma referência ao Império Babilônico, estaria até meio que fora do contexto. Mas Babilônia é um centro, é uma cidade em que todos os impérios do passado centralizaram o seu governo ali. Então a maioria dos intérpretes entendem que quando ele menciona a Babilônia aqui neste capítulo 13, diferente de capítulos seguintes que menciona também a Babilônia, mas nesse capítulo está se referindo ao centro do Império Assírio. É claro que Babilônia sempre foi o exemplo do povo arqui-inimigo de Deus. Se você observar Apocalipse capítulo de número 18, você vai ver isso. Quando Babilônia simboliza o povo inimigo de Deus, e esse povo inimigo de Deus, que foi inimigo durante a história, e ali em Apocalipse 18 simbolizando aqueles que não creem em Cristo, aqueles que não temem a Deus, aqueles que não seguem a palavra do Senhor, esses são os inimigos de Deus, e esses se reunirão, esse povo chamado de Babilônia, ali em Apocalipse 18, se reúne para perseguir o povo de Deus, mas Deus envia o seu socorro, e ali Babilônia é destruída. Nós encontramos isso, e aí nesse capítulo 13, onde Deus estava dizendo, eu vou sentenciar e julgar e punir a Assíria, Deus aponta nesse próprio contexto do capítulo 13, se eu fosse bem mais específico, do verso 9 até o verso de número 13, essa profecia, ela não trata apenas de um contexto próximo, mas de um contexto remoto. A maioria das profecias tem essa característica. Falam de algo que estava prestes a acontecer no tempo em que o profeta anuncia a voz do Senhor, então a profecia tem um contexto próximo. Mas ela aponta também para um contexto remoto, para algo distante, para o tempo do fim, para o tempo em que Deus estaria julgando o mundo inteiro. Então, quando nós olhamos para esse capítulo 13, e várias expressões, como no verso 13, diz, para executar a minha ira, como no verso de número 6, pois está perto o dia do Senhor, verso de número 9, eis que vem o dia do Senhor, e todas essas expressões, verso 13, da ira do Senhor dos Exércitos, né? E a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos, por causa do dia do seu ardente furor. Eu quero pensar hoje com os irmãos sobre o dia da ira do Senhor. O dia da ira do Senhor é um dia planejado e orquestrado por Deus. Deus planejou esse dia. E Deus está orquestrando, Deus está trabalhando para que esse dia chegue. Então não tenha dúvida disso. Tudo está ocorrendo de acordo com o plano soberano do Criador do Universo. Embora o mundo pareça desgovernado algumas vezes, nós pensamos, onde tudo isso vai parar? Onde o mundo vai parar? Com tanta maldade. Tudo está acontecendo. Jesus diz, olha, é necessário que essas coisas aconteçam,
porque se isso não vier, o fim não vai chegar. Isso incomoda a gente. Mas o que deve nos trazer uma sensação de segurança e de renovo e de força é saber, como diz o verso 3, eu dei ordens aos meus consagrados. É importante dizer que consagrado aqui não é alguém piedoso que faz orações a Deus, é alguém separado para fazer a obra de Deus, separado para fazer aquilo que Deus queria que fizesse, porque no capítulo 10, no verso 5, o texto que eu já citei, Deus menciona a Síria como cetro da sua ira. Em outros lugares, o profeta menciona Ciro como pastor servo, menciona Nabucodonosor, que seria o imperador da Babilônia que iria dominar sobre o império assírio, menciona como pastor, como servo de Deus. E nós sabemos que essas pessoas não eram tementes a Deus, não eram pessoas piedosas que serviam a Deus, mas foram instrumentos. Então, quando esse texto, do verso 3, capítulo 13, verso 3, menciona os consagrados, os valentes, está mencionando aquelas nações que Deus iria usar. E quando ele diz que ele ordenou tudo isso, ele está dizendo, eu planejei. E quando depois ele menciona o objetivo para executar, ele está dizendo, sou eu que estou orquestrando tudo isso, eu que estou agindo e trabalhando para que tudo isso aconteça. A gente só precisa pedir a Deus paciência e esperar, para podermos esperar, para que a nossa fé, e a nossa oração deve ser essa, para que a nossa fé não desfaleça, vendo tanta maldade, tantas coisas ruins. E aí o que Deus planeja? No verso 3, ele planeja executar a sua ira. Para executar a minha ira, os que com exultação se orgulham. No verso 4, ele planeja uma guerra, porque ele passa as tropas em revista para a guerra. Diz na parte final do verso 4, o Senhor dos Exércitos passa a revista às tropas de guerra. Ele está preparando uma guerra. É claro que essa guerra não é aquela guerra como muitos filmes retratam, né? De um lado, Satanás com todo o exército de demônios e do povo ímpio, e do outro lado, o povo de Deus. Não é, a guerra não é assim. Existe uma guerra espiritual, que se manifesta no nosso dia a dia, quando nós obedecemos a Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, e existe uma outra força, outras pessoas, outros servos, que são os servos de Satanás, embora alguns nem imaginam que são, mas quando não se obedece, não faz a vontade de Deus, estão servindo a Ele, e existe essa batalha. De um lado, o mundo sendo dominado por influências malignas, e do outro lado, o povo de Deus, a santa semente, sendo sal, sendo luz, impedindo o avanço da maldade. Deus está preparando essa guerra, e essa guerra que já acontece, mas no tempo do fim será terminada com a presença, a manifestação de Jesus. Nós aprendemos isso no Novo Testamento. Com a manifestação da vinda de Jesus, essa guerra termina. Ele planeja assolar a terra e destruir os pecadores. Verso 6. Uivai, pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como assolação. Então esse dia vem como assolação sobre a terra. Verso 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. É claro que essa destruição dos pecadores não é uma extinção deles, mas eles vão sofrer, eles passarão pela morte e estarão sendo lançados na segunda morte, que é no lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20 nos ensina sobre isso. Ele planeja então executar a sua ira, ele planeja a guerra contra o mal, ele planeja assolar a terra e destruir os pecadores, ele planeja castigar o mundo. Verso 11, castigarei o mundo por causa da sua maldade. Por isso que a Bíblia fala que a vingança pertence a Deus. Toda vez que nós queremos nos vingar, no nosso coração vem o desejo de retribuir na mesma moeda e fazer igual.
e fazer com que a outra pessoa pague por aquilo que ela fez a nós, ou a alguém que nós amamos, ou a outra pessoa. Nós estamos tomando o lugar de Deus. A Bíblia diz: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Então quem faz é o Senhor, Ele é o agente da sua própria ira, do seu juízo, da punição. Castigarei o mundo por causa da sua maldade. Jesus, quando fala da sua volta, em Mateus capítulo 24 e capítulo 25, ele dá detalhes sobre isso. Ele fala sobre a presença, a manifestação do homem da iniquidade, ele fala sobre o princípio das dores, ele fala sobre a grande tribulação, mas ele fala sobre a manifestação, descendo por entre as nuvens, do Filho do Homem. Ele fala dele voltando, ele fala da importância de estarmos vigilantes, de estarmos atentos e preparados para a volta dele, com as parábolas da figueira, com a parábola das virgens nécias, as virgens tolas e as virgens prudentes, a parábola dos talentos, menciona várias parábolas. E no capítulo 25, a partir do verso 31, o grande trono branco, onde ele vai se assentar e vai colocar de um lado os seus, aqueles que são salvos, e do lado esquerdo, aqueles que não são salvos. Irá declarar a sentença. Tudo está planejado. A certeza de que já está planejado e ele trabalha orquestrando para que tudo aconteça conforme ele planejou, é o livro de Apocalipse, é as expressões do livro dos profetas, quando Daniel, no último capítulo, ele recebe essa visão do juízo de Deus, do julgamento de Deus, e Deus fala para ele: olha, sela. Isso ainda não será revelado, porque essa revelação é para o tempo do fim. E nós encontramos nas páginas do livro de Apocalipse, Deus, o Senhor Jesus, revelando ao apóstolo João aquilo que iria acontecer. Então ele revela aquilo que ele havia planejado. E só quem tinha autoridade para abrir o livro e desatar-lhe os selos, ou seja, revelar aquilo que estava oculto a respeito da história da humanidade, foi o Cordeiro que venceu, que morreu e que viveu e que ressuscitou. O dia da ira do Senhor, além de ser um dia planejado e orquestrado por Deus, é um dia em que Deus usa instrumentos para punir a maldade. Isso é algo que Deus sempre fez na história da humanidade e Ele sempre irá fazer. Deus usa instrumentos para punir a maldade. E Ele usa até instrumentos que são ímpios. Se você observar o verso de número 5 até o 9, ele está ensinando sobre isso. Ele diz: já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. E aí, quando nós buscamos no contexto, Babilônia foi o império, Assíria foi o império usado para punir Israel, Babilônia foi o império usado para punir a Assíria, o império Medo-Persa, que do verso 17 até o verso 22, se você observar, o verso 17 diz assim: eis que eu despertarei contra eles os medos. É o império Medo-Persa, governado por Ciro. E ele se levanta e domina e pune a Babilônia. Depois do império Medo-Persa vem o império grego. Depois do império grego, o império romano. E aí nós encontramos nas páginas do livro do profeta Daniel, o rei tem um sonho. E o sonho, ele vê uma estátua com cabeça de ouro, tronco de prata, pernas de bronze, pés de barro e ferro. E aí mostra que uma pedrinha bateu naquela estátua. E ela caiu. E a pedrinha cresceu e se tornou uma montanha. É o reino de Deus. Nenhum reino subsiste ante o reino de Cristo, e ele perdura até hoje. Então a história mostra que Deus sempre usou povos, nações, pessoas. Quando o profeta Elias, desanimado e depressivo por causa da perseguição que Jezabel declarou fazer a ele e matá-lo, Deus tira Elias da caverna, tira Elias do deserto, tira Elias da caverna, e diz: olha, vai e unge,
Azael, rei da Síria, Jeú, unja Eliseu, profeta, em teu lugar, porque quem escapar da espada de um, sofrerá com a espada do outro. E assim Deus estava dizendo que Ele iria punir a maldade dos perversos. Então Deus sempre usou instrumentos para punir a maldade. E às vezes a punição não vem das nossas mãos, vem de outras situações. Ainda que nós tenhamos, em virtude de entendimentos como esse, aquele seguinte ditado: aqui se faz, aqui se paga, mas nem sempre. Ainda que as pessoas possam receber a paga em determinada medida aqui, mas existe uma paga, existe uma punição, que é aquela que vem de Deus e que está reservada para o último dia, ou para os últimos dias. A segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 7, diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Deus está reservando a terra, e tudo será destruído pelo fogo, no dia do juízo, no dia da destruição dos homens ímpios. Em Apocalipse nós encontramos as trombetas e os flagelos. As trombetas são sinais que anunciam a volta de Jesus. Os flagelos são as informações de como Deus irá punir o mundo, de como Deus irá punir as nações. Se você observar o livro do profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, em vários profetas, ele tem assim: palavra contra a Síria, palavra contra a Babilônia, palavra contra os filisteus, palavra contra Edom, palavra contra... E ele vai citando vários povos, palavra contra o Egito, porque o juízo de Deus alcançará o mundo inteiro. E Ele vai usar os seus instrumentos para isso. Jesus também diz que no último dia Ele vai enviar os seus anjos, e eles vão recolher, eles vão ajuntar a palha num lugar, que é aquele que não faz parte do povo de Deus, e o trigo em outro lugar. E assim Ele vai separar para sempre aqueles que são dele, daqueles que não são dele. Em último lugar, o dia da ira do Senhor é um dia de castigo da maldade do mundo inteiro. Verso 9 ao 13, essa é a ênfase que eu quero dar nessa manhã, quando ele diz: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Irmãos, se nós que somos pecadores ficamos inquietos, insatisfeitos, irados muitas vezes com tamanha maldade, com tamanha impunidade, seja quando nós vemos atrocidades, como vimos essa semana, seja em questões políticas, em corrupção, em roubo. Se nós que somos pecadores ficamos inquietos, insatisfeitos, irados com essa maldade, imagina Deus que é santo. Deus é puro, e quanto maior a santidade, mais senso de justiça. Se nós que somos pecadores, ainda aqui redimidos, temos um senso de justiça e falamos sobre punição, sobre disciplina, sobre correção, punição da maldade, Deus que é perfeitamente puro, Ele vai punir na medida certa. Vai. Ele sabe o que cada um merece. Tudo está descortinado diante dele. Ele irá castigar os perversos e abater aqueles que são soberbos. Ele diz isso no verso de número 11. Informações importantes que Pedro declara na sua mensagem, citando o profeta Joel, lá em Atos, capítulo de número 2, quando o sol se escurecerá e a lua se converterá em sangue, várias expressões. Então, sempre quando no contexto do Antigo Testamento, nós encontramos essa expressão de que até mesmo os poderes dos céus seriam abalados com o dia da ira do Senhor, é uma referência ao juízo final, é uma referência ao último dia. Então, sempre no meio das profecias que falam da punição de Deus, do julgamento de Deus, naquele contexto em que o profeta vivia, em que o povo vivia, quando nós encontramos esse tipo de expressão, como encontramos aqui no verso de número 10,
porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz, mostrando que a criação será abalada com a manifestação da vinda do Senhor. Tudo isso aponta para aquele dia que ainda virá, para o dia da volta do Senhor Jesus. Enquanto a punição se manifesta no nosso tempo presente, isso nós chamamos de um castigo parcial. Mas quando tudo está sendo preparado, planejado e orquestrado para o dia do fim, para o último dia, nós chamamos de castigo total. E então, o fim chegará. Jesus ensina que os maus irão para o castigo eterno, Mateus 25, 46. E João completa em Apocalipse 20, verso 10 ao 15, dizendo que até Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. Aquela velha história dos desenhos animados, de que Satanás domina no inferno, e ele está lá com um tridente para espetar as pessoas que chegarão lá no inferno. Eu não sei se vai ter um tridente para ele lá, mas que ele vai sofrer e vai ser espetado lá, vai querer alívio e não vai ter. É esse lugar de sofrimento eterno, de fogo e enxofre, onde ninguém ficará impune. O que é uma prisão perpétua? Para quem perde alguém por assassinato, prisão perpétua para aquele que matou é pouco. Morte também na câmara de gás, na cadeira elétrica também é pouco, porque não traz a pessoa de volta. Porque o nosso juízo e o nosso senso de justiça ainda está muito aquém por causa da nossa pecaminosidade. Mas Deus, que é completamente santo e puro, Ele tem um lugar de punição para os maus. Então, irmãos, que não percamos a esperança no socorro de Deus, na vingança contra a maldade, que não sejamos nós os agentes dessa vingança, que o sentimento de impotência, de insegurança, de impunidade nesse tempo presente que nós vivemos, não nos faça perder de vista o poder de Deus, a presença de Jesus e o juízo que Ele vai trazer sobre o mundo inteiro, quando Ele romper as nuvens, na sua glória, em companhia dos santos anjos e da sua igreja, que descerá dos céus. Que nós sejamos renovados diante de dias de tanta maldade, com a certeza de que Deus prepara e planeja e orquestra um dia em que o mal será tirado desse mundo e a igreja de Jesus viverá aqui em paz e glória. E aí nós celebramos a Santa Ceia, lembrando de tudo isso que Jesus fez por nós, nos dando essa esperança de que Ele venceu e ainda voltará, como nós cantamos o hino, vencendo, vem Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento.